Gente, boa noite. A falta de casaco não é ausência de frio, não. Me perguntaram se não tá com frio, não tem. Eu falei, rapaz, eu tava ali dentro de casa é bem quentinho, né? Esse negócio assim, quentinho lá dentro. E eu tava lá bem de boa e fazendo o que tinha que fazer. Aí me arrumei, botei essa camisa pensando, não, fez um calor danado, né? Nem pensei em frio. Mas eu esqueci que é Curitiba, né? E aí eu cheguei na moto, desci pelo prédio, também fechadinho, fui de estacionamento fechadinho, botei o casaco que tem dentro da moto, e aí vim pra cá, quentinho. Quando eu cheguei aqui, que eu tirei aquilo, eu falei, rapaz, que frio. Mas glória a Deus, está de boa, que dentro tá quentinho também. Gente, queria fazer mais uma oração. Eu queria continuar falando com Jesus. Continuar pedindo a Ele que Ele continue falando com a gente. Né? Ele já falou através dos cânticos dele, ele já deixou a gente falar com ele, expressando para ele quem ele é para nós. E eu queria pedir que o Senhor continuasse fazendo isso com a nossa vida aqui hoje à noite. Vamos falar com ele? Amado Jesus, a sua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria ali. Senhor, a sua palavra é a verdade. O Senhor quem falou isso. Nós sabemos, pela tua palavra, e porque ela foi falada pelo Senhor, que o Senhor está aqui entre nós. E a gente quer dobrar a nossa cabeça nessa noite, reverenciar o Senhor, dizer para o Senhor que o Senhor é de fato isso que nós chamamos, é o Senhor da nossa vida. Nós queremos declarar isso, Senhor amado, e junto com essa declaração que nós fizemos tantas vezes já durante essa noite, por meio dos nossos cânticos, reconhecendo as características fantásticas do Senhor, impressionantes do Senhor, eu quero pedir perdão ao Senhor, porque tantas vezes, apesar de declararmos isso, Senhor amado, nós não agimos e vivemos assim, como se o Senhor fosse o Senhor de nossa vida. E em tantas áreas de nossa vida, durante a semana, durante o dia, durante a última hora, nós nos comportamos inadequadamente e entristecemos, desobedecemos o Senhor. Eu quero pedir perdão ao Senhor. Amado Jesus, nos perdoa. Nós entramos na sua presença e nós não queremos ofender o Senhor sem a percepção de quem nós somos, Senhor. Perdoa a gente. Mas eu quero agradecer ao Senhor também, porque as mãos furadas do Senhor dão uma garantia para a gente que o Senhor perdoou a gente. De que o Senhor nos recebe como amigo aqui dentro desse lugar. E que apesar da sua coroa, que de fato o que é, Senhor, a declaração da sua majestade, a descrição, só não é visual porque a gente não vê, mas a gente sabe que ela está sobre a sua cabeça, de quem o Senhor é na existência inteira, Senhor amado. Apesar disso, apesar da grandeza do Senhor, do seu poder, apesar da autoridade do Senhor, apesar, Senhor, de ser o Senhor quem é, o Rei soberano sobre todas as coisas, o Senhor nos recebe aqui tão intimamente, como amigo, Senhor. E assim a gente quer entrar na presença do Senhor e pedir ao Senhor que o Senhor nos perdoe, e agradecer ao Senhor por essa recepção, por meio das suas mãos furadas, e agradecer ao Senhor porque o Senhor nos perdoa. Obrigado, Senhor. Obrigado. O Senhor é o Cordeiro, de fato. O Senhor é de fato o Cordeiro, Jesus. A gente quer pedir ao Senhor que o Senhor seja conhecido de nós profundamente. A gente quer pedir ao Senhor que o Senhor seja conhecido das pessoas de volta dessa comunidade profundamente, Senhor amado. Porque nisso há vida. Esse é o nosso pedido. E por isso, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, fala com a gente um pouco mais essa noite. Jesus, fala com a gente. Fala com a gente, Senhor. Os nossos ouvidos precisam te ouvir. E só o Senhor faz isso. Fala com a gente. A gente ora, Senhor amado,
A gente pede ao Senhor no seu nome mesmo. É por meio do seu nome que a gente fala com o Senhor. Amém, Senhor. Gente, esse mês a gente está falando sobre o tema da série do mês é polarizados, né? A gente está lidando um bocado com esse assunto, né? Sobre o fato, a realidade que em nossa vida, algumas vezes nós mantemos comportamentos um pouco polarizados, seja para um lugar, seja para outro, seja numa esfera da vida ou noutra. E a realidade é que assim, a vida é feita de equilíbrio. E um caminho bem adequado para muitas coisas na vida é sermos equilibrados de fato. Mas também é verdade, a própria Bíblia diz isso, que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. E a própria Bíblia traz verdades que são imperativas. É verdade. E tudo aquilo que se contraria à Escritura é mentira. Contudo, essa realidade não exclui o fato de que a gente pode sim e deve sim, inclusive pela Escritura, manter um relacionamento muito harmonioso com pessoas que são contrárias às verdades da Escritura. Que interessante isso. A Escritura não chama aqueles que foram encontrados por Cristo e por terem sido encontrados por Cristo, porque Cristo os encontrou, compreendem ou são levados por Cristo a compreenderem algumas verdades, as verdades da Bíblia. Ela não chama essas pessoas a terem um comportamento de intolerância com o outro, com o diferente. Olha que interessante isso. Eu tive a grata satisfação de, no último ano e meio, fazer amizade com uma pessoa muito querida, se tornou muito querida. Dessas coisas que parecem não acontecer muito na nossa vida adulta, né? Coisa de amizade, que parece que vai ficar para a vida toda. É um trem que parece que é na infância, na escola, com os amigos, e a gente vai crescendo e permanece com aqueles amigos. Eu, vez por outra, dou sorte de ter umas pessoas dessas incluídas na minha vida. E essa pessoa, ela é uma pessoa totalmente distinta do cristianismo. Muito distinta. Ela tem uma fé muito doida num esoterismo que eu não compreendo. Ela tem uma familiaridade com as religiões de matriz africana muito grande, né? As religiões... a Umbanda e por aí vai. Impressionante a afinidade que ela tem com isso. E é tão doido assim a cabeça dessa pessoa que tem um tanto de outras crenças que nem sei se ela compreende direito e que eu muito menos compreendo. O interessante, no começo dessa caminhada, eu falei assim, rapaz, mas que trem, por que isso? Por que essa amizade veio se formar? E conversando com Jesus, pensando sobre isso, e a grande realidade é que eu tenho sido muito abençoado pela convivência com essa pessoa. É sério, Rodrigo, que trem maluco isso. É verdade. Sabe por quê? Porque eu tenho aprendido a ouvir uma voz que eu não ouço muito nos meus ciclos de convivência. A maioria das pessoas que são os meus amigos são cristãos, ou são praticantes, ou são cristãos nominais. Dizem que são cristãos porque o Brasil é um país cristão. Então tem pensamentos, tem comportamentos, falam de coisas muito parecidas comigo, com a gente, e por aí vai. É fácil conviver com eles. Mas quando eu convivo com essa pessoa, e essa pessoa tem uma crença muito doida, eu tenho que aprender a lidar com isso. E é muito legal isso. Tem sido enriquecedor para a minha vida essa convivência, mas o fantástico disso tudo é que provavelmente, depois de um tempo eu descobri que eu sou a única pessoa cristã que essa pessoa tem como amiga. E a delícia disso é a chance que essa pessoa tem, e o Senhor tem a misericórdia da minha vida e me ajude a fazer isso, de perceber um pouquinho de Cristo na vida de alguém. Perceber o que é ser cristão e caminhar com Jesus. E ver que a vida com Jesus é uma vida super alegre, cheia de sorrisos, né? Sem as restrições que se pensa por aí e com alguns nortes e deveres que tem sim a vida cristã. Né? A Escritura nos chama para essa realidade. Perceberam? Nenhum de nós dois está negando as suas crenças. E nenhum de nós dois está impondo as crenças um sobre o outro.
mas a gente está convivendo bem harmoniosamente. E esse é o chamado da nossa série esse mês. Lidar com essa realidade. A gente vai usar, ou tem usado, a carta de Paulo a Filemão para pensar sobre isso, para falar sobre isso, né? E eu quero pensar um pouquinho, eu quero olhar um pouquinho, relembrar um pouquinho, como o André fez semana passada, da história dessa carta, né? Essa carta ela é composta basicamente por 3 personagens, e vai ser bastante legal a gente lembrar desses 3 personagens para a gente pensar um pouquinho sobre o que a gente vai falar essa noite. A carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, mas antes de ser apóstolo, muito tempo antes de ser apóstolo, ainda chamava-se Saulo, perseguia a igreja. E eu achei muito legal hoje de manhã, o Vladimir Júnior, o missionário que estava aqui conversando com a gente, ele falou uma coisa muito bacana. Quando Jesus se encontra com Saulo, e fala com ele sobre, se apresenta para ele e fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí Jesus se associa à igreja. Paulo perseguia a igreja, mas Jesus fala, está perseguindo a mim, Paulo. E naquele momento Paulo tem um encontro com Jesus. E de perseguidor da igreja passou a amante de Jesus Cristo. E promotor do evangelho de Jesus. Ele, com o passar do tempo, se torna um dos grandes missionários da igreja cristã. Provavelmente, depois de Jesus Cristo, que é o maior missionário, o maior missionário que nós conhecemos. Paulo faz algumas viagens, e durante algumas dessas viagens, ele fica um tempo na igreja de Éfeso, e durante esse período na igreja de Éfeso, ele está lá na igreja de Éfeso, ele prega o evangelho por algum tempo ali. A igreja de Éfeso é do lado da cidade, Éfeso é perto da cidade de Colossos, de onde era Filemão. Filemão, de alguma forma, ouviu o evangelho a partir do ministério de Paulo, ou por uma visita a Éfeso, ou pela pregação do evangelho das pessoas que ouviam Paulo e saíram pelas cidades pregando o evangelho, amando de Paulo mesmo, né? Filemão tem um encontro com Jesus e a vida dele é transformada. E desse encontro com Jesus e dessa atuação da vida de Jesus através de Paulo, há uma relação entre Filemão e Paulo, de proximidade, de intimidade. A carta evidencia isso. Paulo escreve de um amigo para um amigo. O tempo passa, a vida de Paulo dá algumas reviravoltas, ele se vê preso em Roma. E nessa prisão em Roma, alguma coisa fantástica acontece. Depois de tantos desencontros, um homem se apresenta a Paulo, Onésimo, vindo da casa de Filemão, um escravo fugitivo. Paulo está diante dessa realidade, e eu queria que quando a gente fosse ler a Escritura, a gente pensasse no Paulo sentado no quarto dele, na cela dele, escrevendo de próprio punho essa carta. O sentimento que há ali, a imaginação dele, o que ele estava tentando falar com o coração de Filemão. Mas antes disso, eu queria perceber que esses 3 personagens têm coisas em comum. Bastantes coisas, na verdade, apesar de serem tão distintos. Eu queria lidar com só 2 delas. A primeira delas os 3 personagens, Onésimo, Paulo e Filemão, têm deveres. Onésimo tinha o dever de ser um bom servo, um bom empregado. E para além da realidade de escravidão que o texto, esse contexto emprega, e que a Bíblia não defende, a Bíblia não ratifica, não assina embaixo disso. Inclusive, essa carta é revolucionária, porque fala para um senhor de escravos perdoar a fuga de um escravo e provavelmente perdoar o roubo desse escravo, e muito provavelmente esperava Paulo que esse escravo fosse inclusive livre pelo seu senhor. Então há um comportamento revolucionário, uma solicitação revolucionária aqui, o Onésimo, ele devia honrar a confiança e lealdade, a confiança de seu senhor. E ele não se comportou dessa forma. Paulo tinha deveres também. A lei romana dizia que alguém que desse custódia a um escravo fugitivo devia ao senhor desse escravo a quantidade de dias de trabalho desse escravo. Então, assim, Onésimo trabalhava lá para Filemão e ele produzia R$100 por dia.
ficou 10 dias na casa de Paulo escondido, Paulo deve R$1.000 a Filemão, o senhor do escravo. E essa era a lei. Paulo tinha deveres diante da sociedade, diante do Estado romano. Filemão também, né? E olha, esses deveres são adequados e legais, realidades a serem cumpridas. Filemão tinha deveres, na verdade, que eram mais imposições da cultura, da cultura da sua época, do contexto em que ele vivia. O que se esperava de alguém que tivesse um escravo e que esse escravo fugisse, fosse um fugitivo, é que ele pagasse justamente ou retribuísse justamente a essa fuga. Que ele açoitasse, prendesse e possivelmente até matasse esse escravo. Algumas possibilidades estão disponíveis na mão de Filemão, mas a realidade havia um imperativo social, cultural, que impunha a Filemão, que empurrava Filemão a se comportar ou a dar uma paga a Onésimo que tinha fugido. A realidade de deveres é uma realidade da nossa vida. Todo mundo que vai ficando um pouquinho adulto, um pouquinho maior que as crianças que estavam aqui, percebe que tem deveres. Na verdade, até eles. O Gabriel sabe que ele tem que ir para a escola. Ele sabe que ele tem um dever de casa. Eu adorava o dever de casa, meu Deus do céu. Quando a professora falava que era para fazer no outro dia, nossa, meu coração ficava que era uma alegria danada. Porque óbvio que eu ia esquecer de fazer para o outro dia, né? Então você imagina a quantidade de vezes que minha mãe recebia o Ricardo em casa da escola. Meu Deus do céu. Rapaz, davam 3 tipos de medo quando falava que era para fazer no outro dia. Aí, gente, e quando falava assim, não, é para fazer agora, maravilha, vamos terminar logo esse negócio para não ficar para casa. Mas até o Gabriel já sabe que tem deveres a cumprir. E ele vai aprender com o passar do tempo, a Yasmin e as outras crianças vão aprender com o passar do tempo, que a realidade a vida é feita permeada por deveres. Nós precisamos trabalhar, chega na hora no trabalho, nós precisamos comprar roupa, nos vestir, tomar banho, assear o corpo. Deveres, nós temos deveres uns com os outros, e essa é a realidade da vida. Entretanto, a nossa sociedade, ela milita, a nossa cultura milita fortemente contra essa perspectiva de deveres. Nós resistimos, a nossa sociedade, a cultura em que nós vivemos, resiste demais, porque tudo é muito rápido. Lealdade, honra, coisas que foram quebradas aqui, deveriam ser honradas, hoje em dia nem tem mais a força que tinham há 20 anos atrás. O aperto de mão, o olhar nos olhos, isso tudo perdeu a importância. Por quê? Porque as coisas são muito corriqueiras. E por que eu procuraria honrar, valorizar nesse nível algumas relações que eu nem quero que dure? Eu nem quero que sejam profundas assim. Essa realidade de fluidez, como dizem alguns filósofos, da nossa sociedade, em que os deveres são... a sensação que dá é que o que se cola naquilo que você deve fazer é que é uma coisa ruim e chata. Isso é passado bastante para para o relacionamento com Deus. É muito difícil para essa minha amiga, por exemplo. Eu vou falar para ela ver essa mensagem, ela vai achar o máximo, eu falando tanto dela aqui. É muito difícil para ela pensar assim, poxa vida, na vida com Deus eu tenho algumas coisas para fazer. É estranho. Eles compreendem até que cristãos protestantes e outros cristãos e outras religiões, eles até compreendem que essas pessoas têm alguns padrões que a religião os impõe. Tem alguns comportamentos impostos pela religião, mas veem esse tipo de relação com Deus como uma relação menos adequada, não tão legal assim. O legal mesmo é assim, Rodrigo, Deus ele quer que você seja feliz, mano. Que você seja bem-sucedido, que as coisas te vão bem. Então assim, se você está com vontade, Deus quer que você faça isso. Se esse é o seu desejo, Deus quer que você caminhe nessa direção. E essa coisa de restrição, de dever, isso não tem nada a ver com a relação com Deus. Esse é o pensamento do nosso tempo. Entretanto,
a realidade a vida cristã é feita de deveres. E olha, eu fui pensando nessa mensagem e falei assim, rapaz, o tanto de loucura que é isso aqui, e essa é a realidade. A vida cristã é feita de deveres. Cristãos honram os seus compromissos de lealdade. Sabe aquela coisa que você faz quando você aperta no olho do outro? Quando você olha no olho do outro e aperta a mão dele, não aperta o olho não, pelo amor de Deus. Sabe quando você assina um contrato? Sabe quando você dá a sua palavra? Um cristão deve ser conhecido por honrar esse tipo de coisa. Um cristão deve ser conhecido por respeitar as leis do Estado, como era devido que Paulo fizesse. Um cristão é conhecido por pagar os impostos. Um cristão é conhecido por atuar nas esferas da vida, na sociedade. Isso parece que cativa um monte o nosso coração nesse tempo, né? Atuar nas esferas da vida, né? Alguns corações têm sido bem cativados por isso. A gente vai pensar um pouquinho sobre isso aqui. Mas nós somos chamados a isso. Isso é um dever da vida cristã. O cristão é chamado a estar atento aos imperativos culturais que são contrários à Escritura. Como aquele que estava possivelmente pulsando na cabeça de Filemão. O que ele deveria fazer enquanto senhor de escravo, com aquele escravo fugitivo, né, ao recebê-lo em casa. E a realidade a relação com Deus. O cristão sabe que a relação com Deus é feita sim. Sim, é feita de deveres. Há mandamentos. E a sensação que dá é que o papo fica bem pesado agora. Porque, mano, a gente tá treinado para o contrário. Rodrigo, com Deus é prazer, alegria. Mas há mandamentos na Escritura. E isso, desde o primeiro homem, havia você deve fazer isso. E o que é? Não comer da árvore do centro do jardim. Aos próximos homens foram dados os 10 mandamentos e a lei. Há outros homens que nós conhecemos como os apóstolos hoje, ouviram o sermão do monte da boca de Jesus, que possui um monte, gente, um monte de mandamentos, um monte de falas de Cristo, que são, na verdade, alguns escritores chamam o sermão do monte, um grande sermão que Jesus fez sobre o monte. Eles chamam esse sermão, está lá em Mateus, a partir do capítulo 5, quem quiser ler um pouquinho, é muito gostoso de ler ele. Eles chamam de a constituição do cristianismo, a constituição da vida cristã. Se é constituição, possui leis. A vida cristã possui sim mandamentos. E o texto que a gente leu, ele possui essa realidade de dever. Eu queria que a gente desse uma olhada nele. Queria que a gente abrisse nossa Bíblia, ou ligasse, ou desse uma olhada no telão aí. Lá em Filemão, no capítulo 1, o único capítulo do bilhete de Paulo, do 1 ao 7. Queria que você imaginasse a cena de Paulo escrevendo essa carta, ou de Filemão lendo ela, recebendo Onésimo em casa. Ele abre a carta e vê o primeiro nome, Paulo. Ele lembra de quem? Lembra quem é, ele sabe quem é. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, e a Áfia e a Árquipo, e a irmã Áfia e a Árquipo, nosso companheiro de luta. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E aí, não está aqui, mas ouçam, é como se Paulo dissesse: Filemão, dou graças a meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações.
porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus, e do seu amor por todos os santos. Oro, Filemão, para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, Filemão, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, e a gente para aqui. Paulo ele começa a carta. Eu queria lembrar uma coisa muito rapidinha para a gente sobre o começo da carta. Olha, Paulo ele atribui a prisão dele a Cristo. Ele não a atribui ao Império Romano. Ele não a atribui à traição de alguém. Ele não atribui às desavenças da vida. Ele atribui a Jesus Cristo, prisioneiro de Cristo. Eu queria lembrar você que na sua vida, eu queria lembrar você que nos próximos dias, independentemente dos desdobramentos que a sua, a minha vida e a da nação tenham, sejam eles quais forem, o Senhor Jesus Cristo é soberano. Hoje de manhã, o Júnior, ele estava falando dando o testemunho dele, e toda vez que o Júnior ele falou um pouquinho do sofrimento dele, havia lágrimas no rosto dele. Que ele falou da prisão dele, havia assim, vontade de chorar. Ele é um homem mais antigo, tentando não chorar, firmava ali o rosto e não chorava. Eu sou um moço mais... Eu via ele chorar e dava vontade de chorar junto com ele. Mas o que ficou claro é que não foi legal. Ao contrário disso, foi dolorido para ele aqueles dias na prisão. E sabe o que ele falou aqui? Tinha um porquê de eu estar lá. Jesus Cristo precisava ser conhecido. Eu estive lá, eu fui para lá porque Jesus Cristo precisava ser conhecido. Essa é a beleza da caminhada da vida com Jesus. E eu quero rapidinho lembrar você disso. Jesus Cristo é Senhor e soberano na sua e na minha vida. Que isso traga paz para você em todas as esferas dela. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize, fique em paz, está tudo bem. E aí Paulo continua, ele lembra de algumas pessoas, fala de Áfia, provavelmente é a esposa de Filemão, de Arquipo, ele ora por Filemão e a partir do verso 4 ele começa a dar graças ao Senhor pela vida de Filemão. E é interessante a forma com que Paulo escreve aqui, porque ele lembra coisas ao coração de Filemão para ajudar Filemão naquilo que ele vai pedir. Ele lembra, olha Filemão, eu dou graças ao Senhor pela fé que há em você, pelo amor que há em você pelos santos. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor Jesus Cristo, por meio da sua vida, tem reanimado o coração dos santos que se reúnem na sua casa. Louvado seja Deus, Filemão, e isso me alegra demais. Filemão, aí, verso 7, verso 8. Tendo lembrado tudo isso a você, tendo lembrado quem você é, que você é o cristão, que você é um cristão, o cristão que o Senhor tem usado e realizado essas coisas através da sua vida, eu quero falar contigo a partir disso. Pois bem, então, Filemão, tendo em vista tudo isso que eu falei aqui, eu quero lembrar você que você, por ser um cristão, tem um dever. Tem um dever a cumprir. Tem algo, tem uma forma de se comportar diante dessa situação que eu vou te apresentar nos próximos versos. Essa é a realidade. A vida cristã é feita de deveres mesmo. Paulo lembra muito adequadamente Filemão disso. Entretanto, tem uma segunda coisa que todos esses três personagens têm em comum. A primeira eles têm que obedecer. Eles têm deveres a cumprir, que permeiam tanto a vida deles em sociedade, como a vida deles com os próximos, quanto a vida cristã deles. Essa é a realidade da vida. A segunda coisa que eles têm em comum eles devem obedecer.
mas devem obedecer com a motivação adequada. Eu quero que a gente tenha uma olhada lá no verso 8 e 9 agora. Pois bem, considerando tudo isso que eu falei, lembrando você que você é um cristão e é quem é, eu quero te lembrar, Filemão, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para ordenar você o que convém ser feito, o que você deve fazer. Verso 9. Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. O cristão deve obedecer, mas deve obedecer motivado pelo amor. E aqui tem alguns desdobramentos essa realidade. Paulo desejava que Filemão obedecesse. Paulo desejava que Filemão obedecesse, mas obedecesse adequadamente, com o coração e a motivação adequada. Sabe por quê? Porque só é possível algumas realidades de dever e de obediência na vida cristã se isso de amar existe na vida cristã. E um amor a Cristo, por Cristo. Ou seja, só é possível para esses 3 homens obedecerem e realizarem as coisas que eles realizaram aqui, porque cada um deles teve um encontro com Jesus. Só foi possível para o Júnior perceber a realidade do porquê ele estava lá, porque ele teve um encontro com Jesus, com esse Cristo. Com esse Cristo que se apresentou na viagem de Paulo lá, que transforma a vida inteira. Só é possível obedecer com Onésimo, de perceber, olha, eu tenho uma dívida com o meu Senhor. Um homem que se encontra com Jesus. Colocar a sua vida em risco, apesar de, para acertar as coisas. Sabe por quê? Porque aquele que se encontra com a verdade, deve andar na verdade. É impossível para alguém que se encontrou com Jesus não andar na verdade dos seus dias e de suas ações. Só é possível se comportar como Paulo e promover a lei a partir do seu comportamento por um encontro com Cristo. Ele fala assim para Filemão logo na frente, a gente não vai chegar nesse verso, mas ele fala assim para Filemão logo na frente. Se ele te deve alguma coisa, ponha na minha conta, eu pagarei. Isso só é possível para um coração encontrado por Jesus. E só é possível superar os imperativos da vida que nos empurram para distante do Evangelho, como possivelmente poderia estar acontecendo no coração de Filemão, ou mesmo a realidade, que é o desafio de perdoar, que Filemão deveria lidar no seu coração. Isso só é possível a partir de um encontro com Jesus. Gente, nós temos bastante a aprender com essas 3 personagens e a gente já está terminando. Bastante a aprender. Primeiro com Filemão. Nós somos chamados, a partir da motivação adequada, perceber que a nossa sociedade impõe alguns deveres para a gente. A nossa cultura impõe. E o mais engraçado desses deveres olha, você deve ser livre. É muito interessante isso, porque você tem um dever e livre, né? E o mais louco é que essa gana por liberdade faz só uma coisa: engaria corações bastante escravos dessa dita liberdade. Desesperados por encontrar de verdade vida, e buscam desesperadamente e não encontram coisa alguma na busca de você deve ser livre, de fazer o que você quer. Esses e outros imperativos estão diante de nós, aos imperativos do nosso próprio coração, com a resistência ao perdão. E eu quero lembrar para você alguns imperativos bem atuais. Eu quero lembrar você que a sua maior, ou talvez mais adequadamente, a sua única fidelidade, de onde devem sair todas as outras fidelidades da sua vida, é a Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero lembrar você, e para mim, eu não sei qual a cor da sua bandeira, mas na sua bandeira
tem que estar escrito: Jesus Cristo, o Nazareno, é o Senhor. Isso deve estar escrito lá. O seu dever mais imperativo do seu coração não é atuar nas esferas da sociedade para que as coisas mudem, para que algumas coisas não aconteçam, reagindo aos medos que o coração e a mente produzem, por causa da insegurança que algumas coisas podem gerar aí dos próprios. Não. O seu maior imperativo é levantar a bandeira de Jesus Cristo Nazareno. O seu maior dever é esse. E que isso fique bastante claro para a gente, porque há algum tempo atrás era bastante difícil que a gente conseguisse que as pessoas quisessem atuar em algumas esferas da sociedade. É interessante como hoje em dia isso está muito fácil. A gente tem atuado, e às vezes não adequadamente, em muitas esferas da sociedade. E há um imperativo no coração para isso. Entretanto, que a gente lembre, de verdade, que antes de ser funcionário público, por exemplo, você é amigo de Jesus. Antes de ser dono de empresa, você é amigo de Jesus. Antes de ser músico, Léo, você é amigo de Jesus, irmão. Amigo de Jesus. E esse é o seu maior imperativo na vida. A gente tem bastante a aprender com Paulo, com o seu dever de reconciliação. A gente tem bastante a aprender com Paulo, percebendo que ele age em benefício de outro à custa dele mesmo. Eu pagarei. E esse é um desafio impressionante para a gente. Mas, se tem alguém com quem a gente tem que aprender ou ser lembrado, é Onésimo. Sabe por quê? Porque ele é o personagem que nós somos nessa história. Nós somos os escravos. Nós somos homens que fogem do Senhor e fugiram do Senhor. Nós somos homens que, tal como o nosso primeiro pai, e muito parecidamente Onésimo faz, se escondem de alguém, com folhas entre as árvores, para que esse alguém a quem a gente deve não nos veja. Nós somos alguém que precisamos que outra pessoa pague a dívida que nós não conseguimos pagar. Jesus Cristo de Nazaré sobe a um monte, ergue as suas mãos e tem as suas mãos furadas para pagar essa dívida. Nós somos Onésimo nessa história toda. Se isso é verdade na sua vida, o chamado dessa noite, segue a Jesus. O que significa isso? Cumpra o seu dever. Obedeça a Ele. Perceba que a realidade Jesus Cristo progressivamente vai transformar o seu coração para amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Ou seja, aquilo que nós amávamos anteriormente, aquilo que o homem amava anteriormente antes de conhecer a Jesus e que desagradava a Deus, progressivamente vai deixar de ser algo que ele ama. E ele vai passar a rejeitar aquilo. Contudo, isso nem sempre é assim. Algumas vezes, em algumas áreas da nossa vida, isso acontece muito naturalmente. Em outras áreas, a sensação que dá é que a luta é muito grande e algumas vezes muito longa. E aí sabe o que você faz? Você continua seguindo ele. Mesmo sem sentir como a nossa sociedade esperaria. Olha, eu quero perdoar, mas eu não sinto vontade no meu coração. Eu sei que eu devo me comportar dessa forma, observar isso aqui, Rodrigo, em algumas áreas da minha vida, mas há alguns desejos que são mais fortes do que eu. Sabe o que se faz quando isso acontece e as vontades não representam os valores do reino? Se obedece. Porque a obediência não é pelo sentir, não é pelo sentimento. Siga Jesus. Por fim, gente, eu quero lembrar a última coisa para a gente sobre obedecer e amor. Sobre dever e amor. Cumprir um dever
tendo motivação no amor, porque você foi encontrado por Cristo e amado por Ele, nada tem a ver com sentimentalismo. Porque você sente. A gente traz essa realidade da nossa vida fora daqui, e a sensação que dá é que, poxa, se eu não sinto, puxa vida, como eu vou fazer isso? A gente continua obedecendo, mesmo sem sentir. A vida cristã, hoje de manhã eu aprendi com o Júnior, fui lembrado por ele, ela é composta, o reino de Deus é composta por homens e mulheres que lutam. Homens e mulheres que lutam. E é isso. Você é chamado a lutar para cumprir o dever de seguir a Jesus. Por quê? Porque Ele impõe isso a você? Não. Porque Ele te amou. Porque você foi muito amado por Ele. Que o Senhor ajude a gente. Que o Senhor abençoe a gente. Que Ele apaixone o nosso coração profundamente para que a gente cumpra com mais facilidade o seguir a Ele. Mas que Ele de verdade fortaleça os nossos pés, os nossos braços, as nossas mãos, os nossos olhos, a nossa mente, para quando o sentimento não for, quando o nosso sentimento nos empurrar para a direção contrária do Evangelho, Ele fortaleça o nosso coração, para que a gente siga Ele apesar de não sentir vontade. Obedeça a Ele e cumpra o dever apesar de não sentir vontade. Vamos lá, gente. Senhor, amado Jesus, Senhor, ninguém é salvo. Ninguém é salvo, Senhor, pela quantidade de vezes que obedece ou não obedece. Não deixe a gente sair daqui pensando nisso, não. Ajuda a gente, Jesus. A gente não obedece para ser salvo, a gente não quer fazer isso. A gente quer obedecer e seguir e cumprir o dever, assim como Onésimo foi chamado a cumprir o dever, ou lembrado que a vida cristã tem o dever, Jesus. A gente quer fazer que isso aconteça na nossa vida, Senhor. Porque o Senhor é quem é. Porque o Senhor é quem é. Essa é a motivação, Senhor. Então eu quero pedir ao Senhor que o Senhor, se essa é a verdade, se isso é o que transformou a vida desses 3 caras, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor transforme a nossa vida progressivamente. Então, Jesus amado, se encontra com a gente todo dia. De alguma forma se apresenta para a gente todo dia, Senhor. E eu sei que nem todo dia vai ser como o primeiro dia, belo e fantástico, como foi com Paulo. O Senhor nunca mais apareceu para Paulo daquele jeito. Mas eu quero pedir ao Senhor que o Evangelho do Senhor nos lembre quem o Senhor é. Nos lembre do amor revelado do Senhor, das mãos furadas do Senhor. É isso, Senhor. O meu pedido ao Senhor é que o nosso coração seja lembrado de quem o Senhor é, para que a gente, apaixonados pelo Senhor, siga o Senhor bem mais facilmente. Mas quando não for fácil, Jesus, e Jesus, várias vezes não é fácil, várias vezes, que a gente não arrume desculpa, que a gente não se esconda atrás delas, que a gente seja sincero em pedir ajuda ao Senhor e que a gente saiba de verdade que o Senhor sempre perdoa, que há sempre amor esperando por nós em casa. É isso. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido, Senhor. Ajuda a gente. Ajuda a gente. Eu quero finalizar, Senhor, fazendo a oração que a gente fez da última vez aqui. Dá a oportunidade da gente falar sobre o Senhor essa semana. Deixa a gente falar do Senhor essa semana para alguém, Senhor. Abre as portas do Evangelho, Senhor, para pregar, para contar a história do Senhor na nossa vida. É o que eu peço, no seu nome mesmo. Amém.
ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus, um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor, estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus, um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor, estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Os irmãos podem sentar. Eu te convido a se colocar em oração agora diante de Deus, pensando um pouco nessa música que a gente acabou de cantar. Vamos orar. Paizinho, nós queremos, em primeiro lugar, te agradecer, Pai, te louvar pela tua graça que é infinita, pelo teu perdão, pela tua misericórdia que se renova a cada dia, Pai. Como essa canção fala, nós somos fracos, nós falhamos, nós entristecemos o teu coração, Pai. Mas diante de ti nós pedimos mais uma vez perdão. Toca, Pai, o nosso coração, para que a gente possa, dia após dia, querer errar menos, querer pecar menos, querer entristecer menos o teu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.